espírito, ou seja, a sua natureza ele é espiritual. A natureza de Deus ele é espiritual. Mas o que eu falo para mim e para você nesta noite? O que o Ricardo quer transmitir para mim e para você nesta noite, ao qual Deus nos concedeu essa orientação para mim e para você nesta noite? Quando eu digo para você que nós também somos a semelhança física de Deus, é no sentido que ele enviou ele enviou, irmão, não foi um anjo de terceira categoria, nem de quarta, nem de última. Ele enviou Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, irmão, Jesus Cristo veio em forma humana. Deus se humanizou. Ele veio como eu e como você. Então nós somos feitos a imagem também, o que? Física do Criador. Ele veio como, fisicamente, como eu e como você. Vocês estão entendendo nesta noite? Glória a Deus. Se não der, eu continuo. Então, a doutrina do Espírito Santo, os movimentos do Espírito Santo desde a criação. Então, irmão, nós vimos que desde o Antigo Testamento, nós não gostamos de falar velho, porque velho dá coisa do quê? De passado, de coisa que já está acabado. Mas é o quê? É Antigo e Novo Testamento. Então, desde o Antigo Testamento, né, nós já temos a existência do Espírito de Deus, do Espírito Santo. O Espírito de Deus, lá nos profetas, na criação, depois com Cristo na terra, o Espírito de Cristo, e quando Jesus Cristo ascendeu o Pai, ele falou que não nos deixaria órfãos, enviaria o quem? O outro Consolador. Esse outro, irmãos, não é um outro de pessoa diferente. Por exemplo, nesta noite, quem está aqui vos falando para vocês é o evangelista Ricardo Félix. Mas na semana que vem vai estar o evangelista Adeilson e o pastor Luiz. Vai ser o quê? Outro de outra pessoa. Mas quando Jesus falou que ia ascender o Pai, quando ele falou que ia para o Pai, ele falou o quê? Que ele enviaria o outro Consolador. Aí eu faço uma pergunta, será que já existia o outro Consolador aqui? Já tinha. Isso aí, o Elias falou que já tinha. Tem mais alguém que fale aqui? Já tinha o Consolador aqui? Claro que já tinha. É Jesus. O Consolador era Jesus Cristo. Isso. Porque quando os discípulos estavam com alguma dificuldade, quem ia ali para resolver as dificuldades dos discípulos, quem ia ali para consolar os discípulos era quem? Era Jesus. Porque Jesus fala que ele enviaria o outro Consolador, porque ele era o que consolava os discípulos. Quando os discípulos tinham que uma enfermidade, trazia alguém com alguma enfermidade, quem era ali que os consolava, quem era que os curava, era o Senhor Jesus. Então já existia um Consolador na terra. É por isso que Jesus fala lá em João e lá em Atos, que quando ele vai ao Pai, irmãos, ele não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinhos, ele enviaria um outro Consolador. Esse outro, irmãos, o vocábulo heteros, diga comigo, heteros. Heteros vem de heteromia e heterogêneo. São os dois vocábulos que seguem, né? Porque uma palavra segue a outra. E heteros vem como se fosse outro de pessoa diferente. Mas Jesus quando fala que ele enviaria o outro Consolador, vem de halos, diga comigo halos. Está lá no grego, e halos, irmãos, é outro da mesma pessoa, outro da mesma espécie, não de espécie diferente. Quando Jesus falou que enviaria um outro Consolador, era o outro da mesma pessoa, da mesma espécie, para nos consolar. Não seria desagradável, irmão, para os discípulos, se Jesus ascendesse ao Pai, fosse para o Pai e falasse, prometesse, irmão, quantas promessas eu e você recebe e às vezes não é cumprida, mas o que Deus promete, o que Jesus promete, Jesus falou o quê? Ficai aonde? Em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Já pensou como seria desagradável para os discípulos? Porque quando os discípulos tinham algum problema, alguma dificuldade, alguma enfermidade, seja lá o que for que estivesse acontecendo com eles, irmão, Jesus estava ali para resolver o problema deles. Quando era Pedro, irmão, que lançou a rede no mar e não conseguiu naquele dia, naquele grande dia, Pedro pegava peixe, mas naquele dia ele não conseguiu pegar. Pedro lançou várias vezes a rede, mas quando Jesus chegou, Jesus falou que lança a rede, e Pedro lançou a rede e conseguiu a rede de encher de peixe.
várias passagens que nós vemos da Bíblia, ao qual chegaram a Jesus, né? E Jesus resolveu as situações, Jesus resolveu as dificuldades. Como seria desagradável para os discípulos e até para mim e para você, se Jesus prometesse na Bíblia, na palavra do Senhor, que Ele enviaria o outro Consolador, e esse outro não fazesse o mesmo que Jesus fazesse. Irmãos, a operação que o Espírito Santo faz aqui é o mesmo que Jesus fez aqui na terra, na Bandacai, e está até a consumação dos séculos. Eu e você não estamos sozinhos. Ele falou que enviaria o outro. Estão dando para ler ali? Então, os movimentos de Deus na criação, movimento na iluminação, na separação da terra e das águas, porque quando Deus falou o quê? Ele falou o quê? Haja luz. E houve luz só na criação do homem, que ele o quê? Ele formou o homem, pegou do pó da terra, do barro, e formou o homem com as suas mãos. E ali tudo o quê? O movimento da frutificação. Nós vemos lá em Gênesis 1:11, que é quando ele frutificou lá no Jardim do Éden, tudo o quê? Que ia frutificar ali na terra do Jardim do Éden. A formação do homem, Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós já lemos, que diz que formou o homem, que formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas. O que diz? O que quer dizer espírito? Né? Fôlego, né? Ou seja, sopro. Deus soprou em suas narinas e fez dele o que? Alma vivente. Alguém consegue viver sem fôlego aqui? Ninguém consegue, tanto que hoje eu e você, irmãos, temos que dar graças a Deus que nós estamos aqui com saúde, estamos respirando, eu e você estamos aqui podendo louvar o Senhor, aprender com o Senhor. E, irmãos, nesse momento, nesse mesmo momento, nessa mesma situação, tem pessoas que estão precisando de uma respiração artificial para viver. E eu e você temos fôlego, não é artificial, é fôlego de vida que o Senhor deu para mim e para você. Então, se você tem esse fôlego, louve ao Senhor nesta noite. E ali nós já lemos também, nós já fizemos também essa passagem, a qual eu coloquei a ilustração do Jardim do Éden, a qual Deus ali, capítulo 2, versículo 8, a moradia do homem. Onde foi a moradia do homem? Foi onde? No Jardim do Éden. Né? Sobe um pouquinho, por favor. Sobe um pouquinho. Deus. Não é. É pra. Pergunta a Deus. Passar, obrigado. Passar um pouquinho. Pode passar. Para aí, um pouquinho. Eu já passei, pode passar um pouquinho. Passa para lá no Antigo Testamento. Aí tá bom. Aí tá bom, obrigado. Obrigado mesmo. Abra a sua Bíblia em Gênesis 41, versículo 28. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 41, versículo 28. Enquanto eu bebo água, se você quiser agradecer, louvar o Senhor, pode louvar, tá? Amém. Gênesis 41, 28, que diz assim: e esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o Deus que há de fazer mostrou a Faraó, e eis que vem 7 anos que haverá grande fartura em toda a terra do Egito,
né? Essa história nós já conhecemos, nós não vamos continuar aqui na leitura para não tomar muito tempo, tá? Todos nós sabemos, irmãos, a prova, né, que José passou, né? Mas José não estava o quê? Sozinho. O Espírito de Deus habitava na vida de José, porque o Espírito de Deus, irmãos, ele habitava já desde o quê? Desde a criação, no Antigo Testamento, com os reis, com os profetas, com os juízes, como nós vamos ver também mais na frente com função. A Bíblia fala o quê? Que José, depois de passar tudo aquilo que ele passou, irmão, ser invejado. Não é difícil ter inveja? Ser invejado por alguém? Não é difícil quando a gente é enciumado por alguém? Porque o ciúme, ele não é de Deus. A inveja não é de Deus. Não inveja o que é de alguém. Porque o que é seu, é seu. O que é do outro, é do outro. E os irmãos de José, irmãos, ficaram o quê? Enfurecidos. Porque José era o mais amado de quem? De seu pai Jacó, de seu pai Israel, e fizeram toda aquela barbaridade, toda aquela crocodilagem, toda aquela covardia que fizeram com ele. Ao qual o quê? Que pegaram ele e jogaram ele o quê? Dentro daquela cisterna. Mas o Espírito de Deus, irmão, estava sobre aquele homem. Ainda que ele passasse tudo aquilo que ele passou dentro daquela cisterna, sendo, irmão, invejado pelos seus irmãos, sendo traído pelos seus irmãos. Quem já foi traído aqui? Mas, irmãos, o Espírito de Deus habitava na vida de José, e não importava o que ele passasse, porque ele sabia, irmãos, que o Espírito de Deus estava com ele e ia levar ele a uma posição melhor. E o que acontece? Nós sabemos que mais avante ele foi vendido para quem? Para uma caravana de irmãos, estão escutando? Tá bem. Para uma caravana de escravos, não é verdade? E ali ele foi parar onde? Na casa de Potifar. Potifar era o quê? Era o capitão da guarda. E o que acontece? Em dado momento, né? Eu já falei isso aqui uma vez numa congregação e lembrei isso aqui de novo. Isso eu li no livro e eu guardei isso comigo até hoje, né? Isso é um fato arqueológico, da arqueologia bíblica, né? Porque as moradias, irmãos, as residências do tempo antigo, lá no caso de Potifar, né? A moradia de Potifar, ela era feita, ela foi construída de uma maneira, irmãos, que para passar aonde José ficava lá nos seus aposentos, onde ele tinha que ir lá buscar as suas coisas para ir trabalhar, porque José era quem? Era um escravo, era um serviçal de Potifar. Para ele ir lá no aposento dele, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que passar o quê? Pelo local principal, porque na arqueologia bíblica, qual eu li nesse livro, né? A moradia do tempo antigo, lá do tempo do Egito, do tempo lá de Potifar, no tempo de Faraó, era feita de uma maneira que para se chegar ao local, né, lá onde ficavam os serviçais, tinham que passar pelo local principal. O local principal da minha casa é a sala. Eu acredito que somos todos nós aqui. E ou seja, quem é que ficava na sala? Era a mulher de Potifar. Eu e você, irmão, a Bíblia fala o quê? Fugir de toda a aparência do mal. Fugir do mal é fácil, irmão. Se eu ver um pitbull, um Rottweiler, eu vou passar longe dele. Mas Paulo fala fugir de toda a aparência do mal. Tudo que aparenta ser mal, se é um colega, um vizinho que está te tribulando, irmãos, se distancie dele, se distancie, porque ali pode haver conflito, pode haver alguma coisa que vai haver o quê? Contenda, briga, coisa pior. Fugir de toda a aparência do mal. E José, irmão, não tinha como fugir da presença da mulher de Potifar, porque para José ir para os seus aposentos, porque para José ir para o local onde ele tinha que ir lá, para poder ir lá pegar as coisas para ir trabalhar, ele tinha que passar onde? Pelo local principal. Eu e você temos como fugir do mal. Eu tenho como fugir do mal, você tem? Todos nós temos, mas muitas das vezes nós o quê? Tentamos ao Senhor e passamos o quê? Pelo mal. E aí o inimigo vai nos tentando, porque a tentação em si ela não é pecado. E o Espírito Santo está sempre falando no nosso ouvido o quê? Não faça isso, você vai cair, você vai pecar. E em certo momento, irmãos, aquela mulher ali, o que? Ela deu em cima de José, porque a Bíblia fala o quê? Que ele era o quê? De uma aparência jovem, uma aparência bonita, ele era formoso de vista. Ela não resistiu e ela deu em cima dele, mas a Bíblia fala que José o quê? Fugiu da mulher de Potifar. Será que José, irmão, conseguiu fugir sozinho?
Não, irmão, José ele conseguiu fugir porque o Espírito de Deus já habitava na vida de José. Porque imagine comigo José, irmão, sendo traído pelos seus irmãos, sendo invejado, enciumado pelos seus irmãos, jogado dentro de uma cisterna, com toda a sorte de bicho que tinha ali dentro, sendo vendido como escravo, e ali parar lá dentro da casa de Potifar, trabalhando lá dentro, e depois, irmãos, ainda ali, aquela mulher lá em cima dele, o Espírito de Deus habitava na vida daquele homem, e foi o Espírito de Deus que habitava naquele homem, e aquele homem chamado José deu lugar ao Espírito de Deus, e não fez com que ele cedesse à tentação da mulher de Potifar. Então o Espírito de Deus já habitava em José, por isso que ele não cedeu. E assim também é na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo, irmãos, habita na minha vida e na sua vida. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, somos tabernáculo do Espírito Santo, somos residência do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Se você for lá na rua Taquara Sul 25, o Ricardo Félix mora lá na rua Taquara Sul 25, eu não me mudei de lá, eu moro lá. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, o Espírito Santo não pode simplesmente a gente chegar e falar, ó, Espírito Santo, fica aqui um pouquinho que eu vou resolver uma situação ali. Eu vou ter que arregaçar minha camisa e vou ter que partir para dentro, porque aquele fulano está me tirando da graça. Não tem como, ele habita dentro da nossa vida. O velho homem tem que morrer, o velho homem não pode ficar dormindo, o velho homem não tem que morrer. Porque depois nós vamos falar também sobre temperamento, o fleumático, o sanguíneo, que são 4 tipos de temperamento. Que tem pessoas que falam assim, ah, irmão, mas o meu temperamento, só a misericórdia, eu saio da graça. Irmão Júlio vai louvar, enquanto nós vamos tirar a oferta. Tá desligado lá em cima. Tá desligado? Vai no gogó, pô. Ao vivo. Então um irmão para louvar. Ele só quer louvar para você ver. Zé Casa louvou já. Irmão Otávio, pode vir. A gente vai tirar a oferta. Depois a gente vai abrir lá em Ezequiel. Bota para mim Ezequiel para mim, por favor, Leandro. Vai soprar a igreja, vem. Sai da harpa. Número 3. Esse é o segundo. Repara minha voz, não, vai colocar o chão, vem? Podemos tirar? Plena paz e santo gozo, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor estou confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos te louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
Abra sua Bíblia lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Pode falar na parte que está o Ezequiel aqui também. Onde está Ezequiel? Por favor. Ezequiel 37. Acho que está depois de você. Aí, obrigado, Raquel. Raquel, obrigado. Deus te abençoe. Ezequiel capítulo 37. Cadê o nosso irmão Zeca? Meu Deus. Então vamos ler aí a palavra do Senhor aí. Do profeta Ezequiel capítulo 37. Todos nós sabemos que a palavra de Deus, né? Aqui nos fala o quê? Sobre uma visão, né? A Bíblia, ela tem o quê? A linguagem alegórica, alegoria, a linguagem figurativa e a linguagem simbólica, de símbolos. Alguém está me ouvindo aqui nesta noite? Amém. Nós vamos até depois passar uma oportunidade para as pessoas que foram entregues aqui sobre o símbolo, né, do Espírito Santo, vão ter oportunidade de 2 minutos cada um. Depois disso aqui, e o restante a gente continua no próximo. Tá? A visão de um vale cheio de ossos. Veio sobre mim, acompanhe sua leitura. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Ele me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem levou Ezequiel? Deus. Foi o Espírito. O Espírito Santo, ele levou quem também? Felipe. A quem? Ao eunuco, porque o eunuco, ele era o quê? Uma pessoa que tinha conhecimento, mas ele não sabia o quê? Sobre as escrituras sagradas. E o Espírito Santo conduziu quem? Felipe até o eunuco. O Espírito Santo conduziu o nosso Senhor Jesus Cristo até onde? Até o deserto. E o que aconteceu com Jesus? Foi tentado pelo adversário, pelo inimigo. Muitas das vezes, irmãos, eu e você também somos levados. Às vezes eu e você tem situações que eu e você quer ir. Mas, irmão, não é aonde eu quero ir, não é aonde você quer ir. É aonde o Espírito do Senhor quer nos levar. E aqui, irmãos, na visão que o profeta Ezequiel teve, né? Ele teve a visão do vale dos ossos secos. Irmãos, uma visão desagradável, uma visão horrível, uma visão horripilante. O salmista falou certa vez com clareza, com firmeza, com convicção: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Quantos creem que o Senhor está comigo? Irmãos, ainda que eu passe pelo vale, não sei o vale que você está passando, eu sei que eu passo o vale, não tenho vergonha de falar, mas eu tenho a certeza, a convicção que eu não estou sozinho. Eu sei que, além das orações do irmão, eu sei que o Espírito do Senhor está comigo, e esse vale que eu estou passando e que você está passando, vocês vão adiante. Então, irmãos, aqui na visão do profeta Ezequiel, né? Versículo 2 agora. E me fez andar ao redor. Ele ficou parado? Não. Deus falou o quê? Fez ele andar. Independente do vale que eu e você esteja passando, o Espírito Santo diz para mim e para você: não fique parado, não fique estagnado, não fique com a cabeça baixa, não fique, irmãos, assim não. Na banda cai, na banda sube, ele falou que anda, assim como ele falou para o profeta Ezequiel, ele também fala para mim e para você nesta noite, para a gente andar, independente do vale que eu e você venha passar, irmão, o Espírito Santo está com você. Deus maravilhoso, aleluia, Senhor. Glória. Ele me disse: filho do homem, ó,
Deus faz uma pergunta aqui. Ele disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Qual foi a resposta do profeta Ezequiel? Ele disse: Senhor Jeová, tu o... Será que o profeta Ezequiel, irmãos, não tinha conhecimento do Jeová de Reis? Será que o profeta Ezequiel não tinha conhecimento do Jeová Rafá? Será que o profeta Ezequiel não tinha conhecimento do Jeová Nissi, do Jeová Sabaote, que é o Senhor dos exércitos? Ele sabia, irmãos, mas ele falou: Senhor, tu o sabes. Não é verdade? Então quem sabe é o Senhor. Mas a minha parte, a sua parte, nós temos que fazer. O local que o Espírito nos levar para a gente profetizar, para a gente falar para vidas que necessitam, que precisam, que carecem, irmãos, da palavra do Senhor, do aprendizado do Senhor. O Senhor ele vai fazer o que ele vai fazer, que é o poder dele. Mas a minha parte, eu e você tem que fazer. Versículo de número 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O irmão presbítero Isaías, irmãos, ele vai ser o profeta Ezequiel. Ele vai profetizar sobre aqueles ossos que estão secos ali. Vamos fazer uma ilustração como aqueles ossos que estavam ali no vale, no meio de um vale cheio de ossos secos. Aqueles ossos estavam o quê? Espalhados. Aqueles ossos não tinham sido o quê? Queimados. Aqueles ossos não tinham sido espalhados. Quantas das vezes, irmãos, de repente não queimaram você? Porque a língua, irmãos, a língua, aquele dedo que aponta eu, aquele dedo que calunia você, aquele dedo que te critica, aquela língua ferida que fica te criticando, te apontando, muitas das vezes quer queimar o meu ministério, quer queimar o meu chamado, quer queimar a sua chamada. Ah, na banda mas foi Deus que ele chamou. Não importa quem venha querer nos apagar o teu ministério, o teu chamado, o Senhor Deus está contigo. Glória a Deus, aleluia. Ó ossos, receba o Espírito de Deus. Meu Deus! Quanta unção, Deus! Esse osso é de Deus. Deus! Nós sabemos que ali, naquele vale, estava o quê? Os ossos estavam o quê? Tudo o quê? Sequíssimos. Estava o quê? Estava perna de um lado, braço de outro, crânio de um outro lado, não é, baço de um outro lado, tíbia de um outro lado, perone de um outro lado, tudo tudo espalhado ali no meio daquele vale. Tudo espalhado, mas Deus falou para o profeta Ezequiel: Ezequiel, anda no meio do vale, anda no meio do vale, mas somente não pisa no osso. Quando a gente pisa em algum osso, alguém já teve a experiência de pisar no osso? O que acontece? Ele às vezes, né, quebra, né? Eu quebrei o tornozelo jogando bola quando eu era adolescente e eu não sabia, eu pisei o pé de novo, meu osso ele quebrou, esfarelou. Eu tive que fazer a operação. Então o osso, quando você pisa ele de novo, ele se esfarela. Então Deus falou ali para o profeta: ande pelo meio do vale, somente não pise nele. E quando o profeta vai andando ali sobre aquele vale, ele vai vendo a situação como está o vale. De repente, irmãos, também pode ser na minha vida e na sua vida. De repente você pode estar olhando para o vale, mas você pode estar parado. Mas o Espírito Santo, irmãos, é movimento. Ele se movimenta na sua vida. Enquanto você pensa que ele está trabalhando, ele está trabalhando na sua causa. Assim como ele trabalhou ali, irmão, naquele vale ali cheio de ossos secos. Aqueles ossos não foram queimados, não. Aqueles ossos foram somente espalhados. De repente tentaram espalhar o meu chamado, o seu chamado, o meu ministério, o seu ministério. Tentaram espalhar alguma coisa sua no meio da sua família, no meio da sua vizinhança, no meio lá da sua parentela, no meio dos seus colegas, no meio dos meus colegas. Mas, irmãos, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. E o Espírito da nossa vida, ninguém tem como espalhar a nossa vida. Porque ainda que se espalhe, mãe, o Espírito de Deus é poderoso para juntar tudo, irmão. Assim como você juntou ali no vale dos ossos secos, e, irmãos, ali a Bíblia fala que ali daqueles esqueletos,
irmãos, o que é um esqueleto? O esqueleto, irmãos, é a estrutura. Se eu, irmãos, estou aqui, irmão Isaías, vem cá, por favor. Chamei o Isaías porque ele é mais forte. O Dornelis é mais forte ainda. Amém. Quem é que sustenta? Principalmente é Deus que sustenta. Mas quem é que sustenta o corpo do Isaías? É o esqueleto. Até porque eu falei que eu já quebrei meu tornozelo. E quando eu quebrei eu senti, tive que operar, tive que engessar. Então a estrutura de um corpo humano é quem? É o esqueleto. É o esqueleto. Né? Esse rapaz forte que está aqui, o Dornelis que está ali forte, outros que estão aqui, é o esqueleto que é a estrutura. Aqueles esqueletos ali, obrigado aí, todos aqueles ossos que estavam espalhados ali no meio daquele vale estavam sem estrutura. De repente eu e você também podemos estar assim, com a vida desestruturada, sem estrutura. Mas o Espírito Santo é aquele que dá estrutura, é aquele que renova a força do caído, é ele, irmãos, que dá alimento, é ele que renova, é ele que revigora, é ele que faz reviver. Porque a Bíblia fala, irmãos, que aqueles esqueletos ali, irmãos, aqueles começaram a se ajudar. Era a perna de um lado, era braço de um lado, era crânio de outro lado, começaram a se ajudar. E a Bíblia fala que o quê? Que fez um exército o quê? Numeroso. Eu e você sabemos que ali se trata o quê? Do exército de Israel. Não é verdade? Está nos relatando ali na leitura de Ezequiel. Nós sabemos que é uma visão, não é verdade? Uma visão do profeta Ezequiel. Nós sabemos, como eu já falei, a Bíblia ela tem o quê? A linguagem simbólica, a linguagem figurada e a linguagem o quê? Simbólica, figurada e alegórica. Né? Que é a comparação. Então, irmãos, nós sabemos, e aqui nós sabemos que foi uma visão que Deus levou Ezequiel. Vocês entenderam nesta noite? E não importa o que eu, irmão, aconteça comigo e com você, o Espírito de Deus está na nossa vida. Tem 15 minutinhos ainda, eu vou chamar foram seis pessoas que vão falar aqui sobre o símbolo do Espírito Santo. Como a Bíblia, ela tem a linguagem alegórica, figurada e simbólica, o Espírito Santo, irmãos, ele também tem o símbolo do Espírito Santo, que é o que? Selo, água, fogo, vento. Lá em Atos capítulo 3, versículo 8, fala o seguinte: você sabe para onde o vento vai? Da onde o vento vem? Não sabemos, não é verdade? Quem é a primeira pessoa? Primeiro símbolo. Fogo. 2 minutos só, tá, Isaías? Porque são 6 pessoas. 2 minutos cada um, 2 vezes 6, 12. 3 minutos é para as considerações finais do nosso papo. Passou 30 segundos. Já passou 30 segundos. Apresentação do fogo, aos 2 textos bíblicos que eu achei, bem? Este mandamento a Arão e a seus filhos. A regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá de ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, e tirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar, e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão, e manter-se o fogo continuamente aceso no altar, e não deve ser apagado. Outra referência rapidamente, 2 Crônicas, capítulo 7, 1 ao 3. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto
os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O fogo deve estar sempre aceso no altar. Só aqui umas considerações finais. O fogo deve estar sempre aceso no altar. Quem faz parte do altar tem que estar constantemente aceso como uma brasa, devendo se alimentar com lenha de forma a manter o altar aceso, tendo as lenhas em ordem. Lenha se entende como figurado, alegórico. Lenha é a nossa vida, é o nosso comportamento, é o como o irmão falou aqui, fugir do pecado, fugir da aparência do pecado. Então, para eu manter Deus, o fogo dentro de mim, ou transmitir para o povo, eu tenho que andar conforme Deus quer. Como está aqui. Ele mandou tirar as brasas, da queimada do altar e levar para um local cerimonialmente puro. Ou seja, eu tenho que andar puro, porque quem vai ver Deus? Amém. Os puros. E nós estamos vivendo os últimos tempos. Quem é puro, se purifique mais ainda. Quem é impuro, continue na imundícia. É o que está escrito. E Jesus está voltando. E quem será arrebatado? Quem está puro de coração. E esse que vai estar cheio de fogo. O fogo, quem está sentado aqui em cima, tem que estar sempre no fogo. Para transmitir o fogo do fogo. O fogo irradia do altar para o povo. Amém. Diz a Bíblia o quê? Que certa vez Moisés, né, ele estava lá no Monte Sinai e ele viu sair o que da casa da ardente? O quê? Uma chama, não é verdade? E a Bíblia fala que o fogo não consumia aquele lugar. E Deus falou o quê? Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde pisa é lugar santo, né? Porque Deus, ele é amor, ele é misericordioso, mas ele também é fogo consumidor. Outra palavra sobre fogo, linda e interessante, está até na capa da apostila. A apostila já tem lá em cima, tá? As cópias ficam com a irmã Juliana, nossa secretária. Quando Jesus foi batizado, né, lá no Rio, pelo apóstolo João, o que aconteceu? Sobre cima da cabeça dele apareceu uma bomba, não é verdade? Com o quê? Com fogo, né? O que João falou? O que João falou? Eu vos batizo com água, mas vai vir um após mim que vai batizar o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. O segundo, por favor, o segundo símbolo. 2 minutos. Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estou a dedicação para vocês em Efésios, no capítulo 1, nos versos 13, parte B e 14, onde a gente vai falar sobre um símbolo, que é o selo, a encobrança que me deram. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. No 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A conclusão: mediante a nossa fé, o Espírito Santo ligou-se a nós como um selo, que é a garantia da nossa condição de filhos de Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Existe uma coisa que é chamada de garantia, não é verdade? Quando eu e você compra algum produto, né, em alguma loja, o que a gente compra? Pelo selo do Imetro, não é verdade? Porque aquilo nos dá garantia, não é verdade? Quando eu e você envia uma correspondência para um local, tem que ir o quê? Tem que ir selado, né? O selo, né? Porque o selo é um dos símbolos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, nós fomos o quê? Nós fomos selados com o Espírito Santo, como garantia, não é verdade? Ele nos garante a vitória, seja lá em qual for a situação. Nós fomos selados pelo Espírito Santo e ele nos outorga autoridade para vencer todas as situações. O terceiro símbolo. Irmã Nazaré, vai falar sobre a pomba.
Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Falar o símbolo do Espírito Santo e a pomba. E diz assim: como símbolo do Espírito Santo, mostra sua brandura, doçura, amabilidade, inocência, santidade, suavidade de paz, pureza, paciência entre os filhos. É um emblema do poder vivificante da natureza, uma tradição judaica que está em Gênesis 1:2. Da seguinte maneira: e o Espírito de Deus, a pomba, pousava sobre as águas. Cristo fala da pomba como símbolo, simbologia de simplicidade, uma das características mais belas dos seus discípulos. A pomba também é uma ave usada no sacrifício. 2 pombinhos e uma rola, quando a sua mãe lhe deu de presente, ao apresentá-lo no templo. Ela também é um pássaro que leva o símbolo do amor. Em Cantares de Salomão, vimos os escritos deste homem de Deus. Os seus olhos são como as pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, posto como engate. Cantares de Salomão 5:12. Assim sendo, retratamos aqui como símbolo do Espírito Santo a leveza, a suavidade das pombas, entre outras referências que nos falam sobre o próprio Espírito Santo. Marcos 9:7, Lucas 9:35, Isaías 42:1 e Gênesis 8:6. Eu agradeço a oportunidade. Isso aí. Nós já falamos aqui até na semana passada, quando Noé soltou o corvo, e o corvo ele o quê? Não voltou para a arca, não é? Ele o quê? Porque o corvo achou que o local onde ele estava lá, ele estava o quê? Estava bem repousado. A pomba não. Porém, quando Noé soltou ela não achou o quê? Repouso para os seus pés, e voltou para a arca de novo, uma vez, 2 vezes. Só na terceira vez que ela